A Voz do Pastor, com Dom Jacir Francisco Braido. Domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor, a Páscoa. E a ressurreição do Senhor aconteceu após a sua morte. E a morte de Jesus foi algo assim que foi planejado por aqueles que eram os inimigos, mas que afinal de contas acabou sendo a salvação para todos aqueles que acreditassem nele. Pois bem, Jesus foi crucificado e do alto da cruz, depois de 6 horas de agonia, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, depois de morto, eles se retiraram e José de Arimateia se prontificou para sepultar Jesus, porque inclusive ele tinha um túmulo aí nas imediações. E ali, com tristeza dele, com tristeza também das senhoras, das mulheres que eram aquelas que acompanhavam Jesus e os apóstolos, foram e sepultaram Jesus, e ali até os inimigos de Jesus foram dizer: olha, a Pilatos, aí disseram que ele iria ressuscitar, então coloque lá guardas no túmulo, de modo que os discípulos não aprontem alguma confusão ali, depois roubem o corpo de Jesus e depois digam que ele ressuscitou. E Pilatos diz: vocês têm guardas aí. Eles colocaram os seus guardas, e ali eles fecharam o túmulo e selaram até o túmulo. E aí Jesus ficou sepultado, e para os inimigos de Jesus, para aqueles que não queriam a sua presença, parecia o fim de tudo e, portanto, também como que uma esperança muito grande. Mas aí fica a expectativa da ressurreição que Jesus havia prometido. Quando Jesus foi sepultado às pressas, na véspera do descanso do sábado. E no sábado ninguém podia trabalhar. E ali, então, as mulheres, elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Mas no que amanheceu o primeiro dia da semana, importante guardar essa expressão, o primeiro dia da semana, elas foram ainda de madrugada, foram para encontrar então Jesus e poder embalsamar o seu corpo, mas elas disseram assim: quem é que vai nos tirar a pedra na frente do sepulcro? E quando chegaram lá, surpresa, encontraram a pedra removida. E elas entraram no sepulcro, estava aberto, e não só, não estava o corpo de Jesus. Então elas ficaram espantadas e foram se perguntando como podia ter acontecido isto. De repente aí um anjo estava aí sentado à beira do túmulo, e as mulheres notaram ele vestido de roupas assim transparentes, e ele disse: por que vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está mais aqui. E elas ficaram assim mais espantadas ainda, e aí elas queriam assim saber o que tinha acontecido. De repente Jesus aparece ao lado delas, primeiro como um desconhecido. Elas pensavam que fosse o jardineiro, e disse: se eu tiraste daqui, avisa onde puseste, que nós queremos ir embalsamar. E de repente Jesus se vira e diz: Maria. E ela ficou espantada e disse: Rabuni, mestre. E ali o reconheceu. E então elas também
puderam dialogar com Jesus, conversar com Jesus e ter a certeza da sua presença de ressuscitado. Então se encheram de alegria e correram imediatamente para levar a notícia aos apóstolos. E os apóstolos estavam trancados numa sala de segurança, com medo também de serem eles mesmos presos e crucificados. E aí nós podemos imaginar esse pavor que eles tinham e podemos imaginar também a surpresa que eles tiveram quando as mulheres chegaram e disseram a notícia que eles já tinham ouvido de Jesus, mas não estavam acreditando. O Senhor ressuscitou. Então é um momento assim também dessa comunicação aos apóstolos, e nós vamos ver também depois a sua reação e como é que de fato se manifestou para todos a ressurreição do Senhor. Os apóstolos estavam trancados numa sala, num quarto, numa casa protegida, e ali eles não queriam abrir a porta para ninguém, mas as senhoras vieram, bateram com força e disseram: somos nós, abre-nos, porque o Senhor ressuscitou. E elas ficaram assim, eles ficaram espantados e abriram então, e elas contaram que o Senhor havia ressuscitado e que elas viram o anjo primeiro anunciando e depois viram Jesus. E então Pedro e João saíram correndo. João saiu na frente e foi lá, ele viu o túmulo e esperou Pedro chegar. E Pedro chegou, entrou no túmulo, e o túmulo estava bem guardado, com o lençol dobrado, com o sudário aos pés, assim, de onde ele estava sepultado. E, digamos assim, naquela beleza também de não haver assim violência, não haver nada. E eles ficaram assim, então admirados. E João disse que ele viu e acreditou. Pois bem, no mesmo dia, primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos apóstolos lá naquela sala onde eles estavam aí reunidos, apavorados, com medo da morte. E ele chegou e disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Nesse primeiro dia de semana, na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava presente. E quando ele voltou, eles disseram: nós vimos o Senhor. E ele ficou incrédulo. Ele disse: se eu não ouvir pessoalmente, se eu não tocar as suas mãos e não tocar o seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, veja bem como é importante essa expressão, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo e com a mesma saudação: a paz esteja convosco. E aí disse a Tomé: Tomé, vem cá, veja as minhas mãos, toque no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé foi, verificou e disse: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse a eles:
Tomé, você acreditou porque me viu? Bem-aventurados aqueles que, sem me ver, vão acreditar. E nós podemos, assim, com alegria, dizer que nós estamos incluídos entre aqueles bem-aventurados que, ao longo dos séculos, nós acreditamos na ressurreição do Senhor. E na celebração também da Eucaristia, vejam bem, de 8 em 8 dias, sempre Jesus ia aparecendo, de 8 em 8 dias, marcou o domingo, Dominica Die, é o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Então, quando nós nos reunimos no domingo, é para celebrar a ressurreição do Senhor, e é para celebrar com a sua palavra e ao mesmo tempo celebrar com a comunhão que nós vamos receber. Aí recebemos o corpo de Jesus, o mesmo que ele instituiu assim na última ceia, e nós estamos também para aprender a amar e a sair e a testemunhar a todos que o Senhor ressuscitou. Nós temos a alegria dele ser o primeiro ressuscitado, e também nós, um dia, os batizados, aqueles que receberam a graça dele, seremos também ressuscitados no final dos tempos, quando ele vier. A todos e todas, os votos de uma feliz e santa Páscoa, alegria pela ressurreição do Senhor.